Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, podcast feito aqui na nossa querida Rua da Ladeira, aqui no Sind Bancários, no Estúdio Hall do Sind Bancários, ao lado do professor Juremir Machado da Silva. Tudo bem, mestre? Não está tudo bem, né? Como é que vai estar tudo bem? O Javier Milei foi eleito presidente da Argentina, mas também os argentinos exageraram, porque deram uma papinha para ele, né? Colocaram de candidato na esquerda argentina o ministro da Economia, com a economia falida. Aí é pedir demais para o eleitor. É verdade. É pedir muito patriotismo. Haja patriotismo, né? Haja patriotismo. Deputada estadual Sofia Cavedon é a nossa convidada aqui no programa. Tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, Nando, Juremir. É uma honra estar com vocês, dois ícones da comunicação. E nesse estúdio maravilhoso dos bancários e as bancárias, né? Maravilhoso. Belo estúdio. Ô, deputada, já antes de a gente tratar as coisas locais, mas em cima aí do que o Juremir falou, o que nos ensina essa eleição aqui ao lado da Argentina, né? É que eu acho que tem um fenômeno mundial da ultradireita, né, se colocando, se apresentando, nesse bojo, mas a gente tinha aquela ideia de que os argentinos olharam para nós aqui, Brasil, viram que não deu certo. Mas eu penso que quando há uma situação extrema, e é assim que a gente justificou muito do tema aqui, Bolsonaro, né? Quando tem uma situação extrema de penúria ou de intolerância, de uma cultura beligerante, de pouca escuta, a alternativa vai para o bizarro, né? Vai para o antissistema. Porque ele representa o antissistema. Vou acabar com isso, vou acabar com aquilo. Os políticos são todos corruptos. Exatamente. Então, aquela hora que o cidadão, a cidadã, eu vou chutar e vou tentar mudar. Me parece isso. Não tive no contexto, a gente acompanhou bastante. Apelos do Papa, participação do Lula. Mas, assim, os argentinos estão num momento muito duro para eles. Eles eram a Europa na América Latina, né? Adiantados na educação, no patrimônio histórico, na economia, na menor desigualdade. Estão vivendo um momento duríssimo, né, de desigualdade, de inflação. Então, tem espaço para alternativas radicais e antissistemas. É isso que eles vão ter que retomar. Parece que tem que viver o nosso ciclo para entender que é na política, que é dentro da política, que é na democracia e não na bravata, não no salvador da pátria que se resolvem os problemas, né? Então, vão viver a experiência e espero que seja rápida e não seja tão desastrosa assim a consequência na vida. E acho que complica para o Brasil, para a América Latina, porque a gente está começando outros ventos, né? E termos ali um representante do neoliberalismo anárquico, eu diria, né? Ele convidou o Bolsonaro para posse, o que já sinaliza, né, como vai ser a relação com o Brasil, né? Exatamente. Ele convidou oficialmente Jair Bolsonaro para posse. Eu imagino. Vai ser estranho o Lula na posse, se ele for. Não irá, eu acho. Acho que não irá, né? Depois de satisfeito, mas também não ir. A Argentina é um grande parceiro, um dos grandes países do continente. Mas como funciona isso? Ele disse que ia romper com o Lula, né? Disse que ia romper. O Lula não teria que ser convidado pela Argentina? Eu espero que convidem, sim, né? Sim, eu acho que sim. Oficialmente, né? Agora, ontem à noite tinha uma manifestação imensa também do outro lado, né? Acho que a população argentina vai ser um pouco parecido com o que aconteceu aqui, né? Vai ter muito movimento social na rua. A cada medida de retrocesso, de retirada de direitas, eu acredito que terá guerra na rua. Ao contrário do que aconteceu aqui, o derrotado imediatamente reconheceu a derrota, ligou para o vencedor, cumprimentou. É democracia. Não falou em fraude. Não. Perdi. Achei isso bastante digno, bastante importante. Porque estabelece que, temos regras para o jogo. Houve escolha, vamos agora jogar dentro das regras. Eu acho que ele é uma aposta na democracia que ele faz também, né? Porque tem ameaça à democracia. Pode ter certeza, Milei ameaça à democracia, né? Vamos ver. Tava bom no anfiteatro do final de semana? Eu vi as suas postagens lá que fosse ver. É o festival, como é que era o nome? Turá? Turá. Eu estive lá, sim. A nossa grande celebração no Festival Turá é que ele estava ocorrendo ali.
Claro que com um palco montado na frente do anfiteatro. Prova de que o anfiteatro foi largado, o espaço de palco do anfiteatro foi largado, porque o anfiteatro é toda aquela ambiência, né? Então, veja, foi uma vitória, uma pressão sobre os organizadores. Eu não sabia, não foi possível usar o próprio anfiteatro, o palco do anfiteatro não foi possível usar. Não foi. Foi uma estrutura montada na frente, né? Mas ele ia acontecer, pasmem, no Marinha devastado, né? Foram retiradas lá mais de 100 árvores, mas estavam autorizadas 400 árvores. Então, além da luta por interromper o arboricídio ali, também teve uma luta de pressão sobre os artistas. E os artistas começaram a dizer, não vão me apresentar ali. E aí foi transferido para o anfiteatro. Nós consideramos isso uma vitória. E eu não estava para o show estava um astral muito lindo, aquilo relembrando o período dos fóruns sociais mundiais, né? Show, claro que ali estava com um tapume muito fechado, a gente tinha que espiar lá por cima para ver pelo telão quem estava tocando, né? Mas o astral abriu aquele sol maravilhoso, milhares de pessoas, né? Quer dizer, quem estava no entorno se beneficiava, que esse é o nosso sonho e a nossa defesa. Porque o Melo ele está com um esboço, está elaborando, aliás, está no Tribunal de Contas, um projeto de concessão do Parque Marinha, que é o próximo. Ele recuou na redenção temporariamente, mas o movimento segue firme, né? Discutindo que esses parques têm que ter gestão pública, têm que ter acesso público. A gente já teve muita retirada de espaço de parque aqui junto ao Marinha, com estacionamentos caríssimos, e a gente não quer concessão do Parque Marinha e nem do Anfiteatro Porto Sol. O anfiteatro tem uma característica única, né? A gente andou ali, nós fizemos um ato há 2 ou 3 semanas em defesa do anfiteatro. Ali tem uma fauna que se abrigou, porque todo o entorno daquele espaço aberto de gramado, né, que tem um declive bonito para sentar no declive para assistir os shows, ele tem árvores ao redor e uma orla, né? Sim. E então a fauna, passarinhos, o próprio quero-quero, não sei onde é que ele foi parar ontem com aquela loucura, esse cara-quero com seus filhotinhos. E aqueles papagaios verdinhos, pequenos, e tem muito que fugiram do Parque Marinha aqui e se abrigaram lá. Então tem um cordão verde ao redor do anfiteatro maravilhoso, uma vista maravilhosa e um astral maravilhoso. Então, nós estávamos lá celebrando a vitória, coletando assinaturas contra a privatização do Parque Marinha. Agora, deputada, quando foi aprovada essa possibilidade de concessões dos parques e praças, foi na administração do Nelson Marquesan. Mas eu me lembro que não teve assim grande comoção. Eu acho assim, que não teve nem mesmo uma grande discussão na Câmara. De repente, podia privatizar. E o Marquesan, enfim, conceder. O Marquesan não teve tempo de fazer. Ficou para a administração seguinte, que é a do Melo. Então, o Melo herdou algo que foi aprovado. Como é que foi essa aprovação? É uma autorização. Eu também não lembro direito. Eu lembro que tinha essa coisa de adoção das árvores, né? Dos espaços, das praças. Enfim, juntava tudo. E realmente era uma coisa um pouco mais geral e que não permitiu mobilização, né? Com o Marquesan nós tínhamos... Eu vivi um ano e meio, né? 2 anos, né? A última geração que dali saiu, eu, a Fernanda Melchiona, o doutor Tiago, enfrentamos o Marquesan e era tudo que era tipo de luta com o Marquesan, né? Então, era a tentativa de tirar direitos dos funcionários municipais. Então, a gente não consegue dar visibilidade e mobilização em todos os temas, né? E Melo, na verdade, ele pega uma autorização geral, mas igual ele tem algumas situações mandado para a Câmara, né, especificamente. Então, não é que autorize, ele tem um viés, esse é o perfil dele. Ele acha que deu certo a orla, o espaço da orla
usina do gasômetro, né? A gente sempre diz, nós discordamos do projeto. Veio aqui o Jaime Lerner, nós lotamos as galerias, porque nós discordamos que era muito cimento, era retirada de árvores, porque pode fazer mas é uma revitalização e precisa da estrutura, colocar iluminação especial para garantir um pouco mais de segurança, né? Mas a gente não discordava de revitalizar. E foi um modelo que a prefeitura buscou recursos fora e ela desenvolveu o projeto e ela realizou. Me lembro que foi no mesmo período do Cais do Porto. O Cais do Porto ficou 7 anos na mão de um grupo espanhol e a gente dizia, poxa, para lá da usina, nós discordamos do projeto, tem muito cimento, enfim, mas é feito pela própria prefeitura e ela faz algumas concessões pontuais de bares, enfim, né? E esse é o modelo que deu certo. O Melo, ele vive usando aquele exemplo para dizer que os caranguejos não queriam. Olha como está bonito, mas o que ele está fazendo é entrega para a gestão privada, para exploração, para dar sustentabilidade. E nós estamos enfrentando, então, além dos parques... tem de pai da orla, né? Cada um que assume é o pai da orla. Né? Exatamente. Impressionante. Tem de pai dessa orla aí, é incrível. E como se fosse uma coisa que representasse qualidade de vida na cidade de Porto Alegre, né? Então, a população sempre foi muito para a beira do Guaíba. A gente dizia, olha, o pessoal quer ir para lá para ver o pôr do sol, para curtir aquela ambiência que é única. Essa é a vocação dela. Todos os embates que nós fizemos, né, e que tivemos que segurar na Justiça a Escola Porto Alegre, que é com meninos e meninas de rua, que é no Washington Luiz, porque eu me lembro, Fortunati, ele e Marquesan, eles foram até a última instância para tirar aquela escola de lá. Porque é uma ideia de explorar toda aquela orla, a ideia da visão econômica, de explorar, e daí retirar ali o institucional. Então, e na pracinha, na Praça do Trem, foram retiradas muitas árvores. A gente fica lá e se perguntando, mas precisava retirar todas aquelas árvores? Lembro que nós subimos nas árvores, fizemos um auê. Junto à Câmara, foram retiradas muitas árvores. Então, hoje em Porto Alegre, tem uma facilidade, assim, uma liberação para tirar árvores que é escandalosa. É escandalosa. No momento em que o mundo inteiro grita para a redução da camada de ozônio, da emissão de gases, e as árvores e o verde fazem um papel fundamental. Eu levei o Dominique Volton, um sociólogo francês, veio dar um curso na PUC, e ele queria passear na orla. Ele levamos até lá o estaleiro. E aí a gente mostrou aquele prédio que foi construído lá, imenso. Ele disse, tá, mas qual foi a contrapartida? O que eles fizeram para ter o direito de construir esse prédio imenso? Aí nós mostramos ali o ajardinamento ali, enfim, aquele parquezinho que eles fizeram ali. Ele disse, mas só isso. Isso aí não deve custar nada em relação ao que eles vão ganhar ou estão ganhando com esse gigantesco prédio, que de resto é muito feio. Gente. É um elefante de vidro gigantesco, lembra um pouco aquela arquitetura soviética, assim, pesada, monumental. O Portal do Estaleiro, eu acho que é a maior traição que teve com a vontade da população. Porque foi muita comoção na Câmara, tinha as razões dos funcionários que queriam receber aquela área, tinha sido privatizada, né? É aquela questão, né? Uma geração vai lá, entrega, concede, depois privatiza. Agora nós estamos no centro de um novo embate, que vamos já anunciar aqui. Ele já saiu alguma nota, mas não na dimensão que é. O Grêmio de futebol porto-alegrense tá aí no meio de uma transação econômica, porque os mesmos aí, a Multiplan, que construiu o shopping, quer aquela área do CT do Grêmio. O Grêmio tem um CT ali no Maitá, né? E o Grêmio quer aumentar o CT. Então, que é uma área ao lado, né? Que tem ali. O Grêmio quer anexar essa área também em troca de alguma coisa com a prefeitura, que eu não sei exatamente o que é. É que o inverso. O Grêmio vai entregar para a especulação. O quer está para ser votado, tem divergência dentro do Grêmio. Vai ter votação, eu recebi informações de quem vai votar contrário, que está defendendo contrariamente, abrir mão do CT na beira do Guaíba, o trecho do Grêmio, lá na beira do Guaíba, e aí para uma empresa privada, que daí compra essa área no Maitá, dá mais um tanto para a prefeitura. Assim, daí sairia dali para outro lugar. Sim, é porque a notícia chegou como o Grêmio querendo aumentar o espaço. Mas aquele espaço ali... Abrindo mão da orla. E aquele CT ali, aquele espaço... o Grêmio comprou ou foi doado para o Grêmio? Aí é que tá. Porque normalmente é doado.
Exatamente. E eu não sei se ele é doado dado, se é uma concessão com Normalmente contrapartida. tem algum tipo de cláusula de que não pode vender, não pode... Alienar, né? Alienar. Não, esse tema já acionamos, já acionei os vereadores, já para abrir. A minha ideia é pedir uma audiência na Comissão de Serviços Públicos. Isso estourou agora há pouco. Então, o processo da Orla é assim. É público, depois é uma concessão, direito de uso, daqui a pouco vem lá, mais 10 anos, vem outro. Não, mas agora vamos fazer o seguinte, vamos entregar plenamente com contrapartida X, como o do Inter, né? Que é uma contrapartida em vagas para... O que é o estádio do Inter, gente? Vocês já passaram entre o Inter e a beira da... Construíram um estacionamento que tapa, inclusive, o próprio estádio. Que é uma vista linda. O estádio é lindo e aí botaram o estacionamento que tapa o estádio. Um bloco de cimento. E aquele estacionamento, IPTC era baratíssimo. Não, vamos conceder o índice. Aliás, no Estaleiro fizeram parecido. Tem esse prédio que o Joanemir falou e tem um prédio diferente na frente, Joanemir, de cimento, onde tem ali uma loja de ferragem grande e tal, que é diferente. Não tem nada a ver com o prédio. Então, sabe qual é o escândalo? Não é a vontade do empresário. É a leniência do governo. Porque o governo ali, ele não tem nem um cuidado estético, que dirá um cuidado com o que é patrimônio de todos. Nem o estético. E tem algo preocupante agora, deputada, porque falamos no Grêmio, no Inter, o Inter quer construir ali onde fica em frente ao Padre Cacique ali, onde permite hoje, se eu não estou enganado, Jeremy, 3 andares, o Inter quer fazer 2 torres de 20 com hotéis, 20 andares. Exato, também outra traição. Então, Pontal do Estaleiro, nós fizemos um grande embate e... fizemos o plebiscito, foi incrível, foi o único plebiscito que, desde que eu me conheço, vereadora e deputada, aconteceu em Porto Alegre. Claro que Fogaça direcionou, aprovamos a lei para ser um plebiscito sobre moradia, sim ou não. Né? Eu me lembro. E aí ganhou ou não. Foi bonito, foi muito bonito. E aí, hoje está lá aquele trombolho. Eu me lembro dos projetos que eles nos vendiam, que tinham os pilares altos e que a gente enxergava o rio. Eu me lembro. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. O projeto aonde é esse? Esse do Pontal do Estaleiro. Ele era elevado e a partir de tal tinha construção e a gente até debochava ali, vão nos deixar ver o rio por baixo aqui, enfim. Mas nem isso. Né? Mudaram os governos e os governos foram liberando total, blocão. Chega naquela esquina, morre a paisagem, morre o rio para todo mundo que está passando. Tem que cruzar o prédio. Eu escrevi na época, eu estava no Correio do Povo nessa época aí do plebiscito, eu escrevi um artigo, o título era O Pontal da Janelinha, que era um artigo contra a construção de moradia ali privada. Uhum. E teve um dos empresários, era dono de uma construtora, sei lá o que ele era, ele foi no Correio do Povo pedir a minha cabeça. Daquela vez ele não conseguiu, ele deve ter vibrado depois, mas a ideia era... O artigo até foi muito usado lá na Câmara, porque serviu de argumento também na luta contra a privatização. Mas depois eles desviaram, não, mas o que a gente vai fazer não é moradia. Aí eles construíram aquele negócio horroroso lá. Então, do outro lado, o que eu ia dizer? Bom, agora passa essa ideia de que o modelo... A cidade está linda, a cidade é maravilhosa, porque eles estão criando esses modelos econômicos explorativos aqui na beira da orla, o último pedacinho de orla. Nós temos 70 quilômetros de orla, né? E deveríamos pensá-la como um todo. Ela foi, historicamente, sendo entregue para exploração e uso privado, né? Então, a única parte pública ela está sendo entregue agora. É a nossa geração que está fazendo. Porque a gente olha para trás, não tinha regra. Antes da ditadura militar, durante a ditadura militar, não tinha participação. Mas agora, somos contemporâneos da entrega das últimas partes de orla que são públicas. Aqui as mais acessíveis, né? Ainda temos preservado, ainda bem, lá o Lami, Parque Itapuã. E aqui, no Cais do Porto, que deu tudo errado. A minha orla a gente não chama de orla, ali em Ipanema a gente chama de beira. É a beira do rio, ali em Ipanema. Ali a gente não chama de orla. Que bonitinho. Quando chama de orla, aí já tem a especulação imobiliária. Já foi. Aí virou a gente chama de beira, não quando vira orla, a beira ninguém calçadão ali na beira. Quando vira orla, aí... Muito bom. Eu sei que o Verli tomou banho, me lembro do nosso prefeito Verli. Sim. Celebrando, porque a nossa cidade é incrível, né? Mas eu quero só fechar. Então, o Cais do Porto ficou 7 anos degradando, esse modelo não deu certo. E o governador, então vamos para o lado de cá, está encaminhando de novo. O edital está na rua, mesmo modelo, só que mais generoso. Agora entrega aquela área das docas, da doca turística, que ela é ali direcionando para as pessoas entenderem a rodoviária,
para a construção de 9 edifícios, sem limite de altura, que é o limite de 100, que agora está esse novo projeto do Centro Histórico. Porque o prefeito Melo fez isso, ele fragmentou o plano diretor, concedendo índices, né, para setores. Então, todo o Humaitá aqui, quarto distrito, que pega, inclusive, o Humaitá Farrapos, pega Grêmio ali, pega Arena, ele também tem uma concessão enorme de índices construtivos, inclusive com perdão de mais 25%, não precisa Mas não pagar. passa pela Câmara isso, qualquer alteração? Tudo passou pela Câmara. Tudo, com Mas muito hoje... embate, com muito embate. Tem um novo plano diretor para o Centro Histórico, né? E nós estamos agora no embate do espigão do lado do Museu Júlio de Castilhos, porque o desenho... Vai aqui em cima, né? E não, estamos segurando. Fizemos uma audiência pública, mas ele já reflete o novo plano diretor do Centro Histórico. É isso, não tem limite à altura. E o Cais do Porto se beneficia disso. O modelo que o Eduardo Leite que vai abrir agora em dezembro, estamos tentando mitigar, é construir enormes prédios ali no X da rodoviária, do lado do Rio. Imagine o que significa o impacto no trânsito do centro de Porto Alegre. Bem em frente à rodoviária, ali do outro lado do muro, ali, prédios. Seria isso? De moradia. Exatamente. Prédios, inclusive, com moradia. Porque eles andaram mudando porque eu me lembro que uma emenda minha, quando a gente concedeu o índice, votamos contra, óbvio, para o CAIS, lá na primeira tentativa de mudanças, foi uma emenda minha que era proibido moradia, mas já foi alterado pelo projeto do Plano Centro que foi votado. Eu participei de audiências públicas, mas ainda era pandemia, todas audiências públicas virtuais, um novo plano diretor do Centro Histórico. Então, ali... E tem uma cláusula no edital do Cais do Porto que é a seguinte: se o empreendedor tiver que criar uma alternativa de mobilidade, porque vai ter que criar, hoje o centro ele colapsa por qualquer detalhe que aconteça. Imagine 9 prédios, né, com moradia. Então ele vai fazer direito de uso do solo que seria criado se os armazéns os armazéns do Cais, ser colocado abaixo. Ou seja, o governo está dizendo, o edital do Eduardo Leite diz o seguinte: o empreendedor vai poder usar esses índices, que é tipo, para as pessoas entenderem. E isso era um mecanismo que nós tínhamos para a proteção do bem, patrimônio tombado, né? Esse patrimônio não dá para demolir. Aqui, nesse lugar, poderia construir 100 andares, então tu tem um andar no patrimônio, que é o armazém. Sim. Então, os 99 eles transformam em pecúnia, eles transformam em dinheiro, em índice construtivo. Então, eles estão concedendo ao empreendedor os índices construtivos dos armazéns, se eles precisar fazer uma via, sei lá, se é por cima, se é por onde, que eles estão imaginando, para resolver. Eu espero que dê deserto. Mas nós estamos fazendo combate, isso mas está muito difícil. Isso é governo do Estado? Pelo Cais do Porto é governo do Estado. Pelo fato de ser no Cais. A ideia é verticalizar o máximo possível. Eu li até um artigo, os nossos ouvintes podem encontrar na internet, de um arquiteto chamado Flávio Kiefer, muito interessante e que responde a essa pergunta. Verticalizar por quê? E aí ele mostra que não é necessário, porque tem toda uma discussão sobre a densidade demográfica de Porto Alegre, tem bairros de baixa densidade, tem outros com uma densidade elevada. Redução populacional. Isso, e parece que o prefeito tem essa ideia de que precisa adensar determinados espaços. Mas só que essa verticalização, ela traz mais problemas, em princípio, do que soluções. A não ser o dinheiro que os construtores vão ganhar. Ganham muito dinheiro. O impacto urbano é muito grande. Impacto, inclusive, no tema do calor, né? Das barreiras de ventilação na cidade, no centro histórico. Mas é o impacto do trânsito, é poluição. E é tudo para especulação. É capital. Porque nós temos, hoje, saiu matérias muito recentemente, de 600 mil imóveis fechados ou usados temporariamente, alternativamente. Então, Porto Alegre, Porto Alegre de moradia popular. É de regularização fundiária e moradia popular. É isso que ela precisa. Porque as pessoas ainda estão morando mal, estão morando em morro, em área de risco, situações degradantes. Né? Toda essa região do Humaitá, por exemplo, toda essa região em torno da Arena do Grêmio, que é outro descalabro que aconteceu, né?
Eu acompanhei muito de perto como vereadora, quando o projeto da Arena, né, pré-Copa, Arena e aqui Inter. Então, o Inter eu ia falar que era uma traição, porque eu me lembro das reuniões na Câmara e o compromisso de manter a passarela do samba. E agora não é mais passarela do samba. Eles querem colocar, sabe-se lá onde, os imperadores e tal, e é construir edifícios, né? E, porque ali tem as quadras, né? Naquele istmo, naquela ponta do Inter. E, então, há uma traição. Não saiu escrito, mas eram compromissos. Os movimentos estavam por lá. Eu não me lembro por que nós não colocamos isso na lei. Lembra quem falava em nome do Inter? Mudadas. Se era o Giovanni Luigi mesmo, o presidente? Eu me lembro do prefeito que estava lá mediando. Eu não me lembro do prefeito. Eu vou lembrar agora, não posso... O prefeito era o Fortunati. Fortunati mediando lá. E a mesma coisa na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio é outra coisa. A negociação era com a OS, a mediação era da prefeitura. Né? E a OS, Fortunati, os seus secretários, eles isentaram no termo de... Na licença para construir, eles mudaram a liberação, eles mudaram como se chama? A liberação que os técnicos tinham feito, que comprometia com obras. E ao político, eu me lembro que eu levantava aqui, os técnicos disseram, aqui está o político, né? No político transformou tudo em projeto. E aí nós entramos, eu entrei no Ministério Público, no Tribunal de Contas, eu não digo nós, porque eram eu e algumas pessoas do Maitá, né? Ninguém queria comprar um desgaste com o Grêmio. E o desgaste não era com o Grêmio, era com a OS, né? E resultado é que hoje não tem nenhuma obra, porque o Ministério Público proibiu na justiça que fizesse. E a OS entrou em recuperação judicial. É bom a gente sempre lembrar, porque hoje lá as comunidades todas, são comunidades todas que vivem da reciclagem, majoritariamente, em torno da Arena do Grêmio, são impactadas por uma drenagem urbana que piorou muito, né? Esgoto, transporte, nada, porque a JRN teria que ser duplicada, várias questões estavam previstas. Então, não se beneficiou das contrapartidas, né? E o Grêmio está com aquele, inclusive a OS, né? O Grêmio está com esse impasse todo sobre tornar sua, né, a Arena, porque o Olímpico jogado, as traças. O Olímpico jogado, que também não é possível, ele é garantidor, então é um negócio complexo, resultado da irresponsabilidade do governante. E eu quero afirmar isso, porque todo o tempo a gente ficou vigilante e denunciando. Assim, olha, é uma violência com aquelas comunidades que hoje a política do prefeito Melo é oferecer bônus para tirar o povo de lá. Para tirar, inclusive esse negócio que está aparecendo agora, de que o Grêmio então entregaria a parte da orla, a prefeitura fica com um pedaço e recebe um dinheiro da empreendedor, o empreendedor constrói no outro pedaço e o Grêmio recebe uma área para expandir lá. Implica em retirada de moradias. A gente está sabendo, 51 famílias têm que tirar de lá. A Vila Liberdade, aquela que queimou, estão em casa de passagem até hoje, é chamado Carandiru, péssimas condições. Quer dizer, a prefeitura propositalmente não seguiu fazendo os projetos, e eu digo que é propositalmente, habitacionais, que estavam previstos para lá, para aquelas comunidades. Né? Deputada, a senhora já pode anunciar, a senhora é candidata ou pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre? Sim, eu sou pré-candidata num processo que incorpora assim, toda essa vida, essa história, né? Na relação com a cidade, desde professora. Tenho que botar meu nome à disposição, né? São 5 mandatos de vereadora e deputada estadual 2 vezes. Então, é uma cidade que eu conheço muito, palmo a palmo, que trabalho muito, em muita relação com municipários, mas sou candidata de um processo que quer garantir a unidade das esquerdas. A gente está muito tempo fora de Porto Alegre, tudo que nós falamos até aqui tem a ver com a degradação, com a mudança de perfil da cidade. A cidade foi perdendo patrimônios importantes que eram coletivos, e vem mais, né? Vem mais projetos aí, lembrando da Fazenda do Arado, que quando eu estava vereadora fizemos um embate, ela ainda não está vencida pelos empreendedores, mas foi favorecimento do prefeito, aquilo era área institucional. Do Breno Caldas foi vendida sem índice construtivo. Daí o grupo que ficou com isso ganhou de presente índice construtivo depois da Câmara.
Ah, da Câmara não, do prefeito que encaminhou a Câmara. Então, toda essa história nos diz que nós temos que estar unidos para não... Pois é, mas toda a esquerda com os movimentos de resistência unidos, como porque é que não vai ser faz fácil. essa união? A gente tem conversado aqui com vários pré-candidatos, ou enfim, com pessoas que talvez possam ser candidatos. E o problema é sempre o mesmo. Tem 2 lugares, é um carrinho com 2 lugares, e tem pelo menos 5 pessoas querendo sentar nesses 2 lugares. E cada um tem boas razões para defender e reivindicar. Por exemplo, eu diria assim, tem a Juliana Brizola, tem o Pedro Ruas. Pedro Ruas quer ser candidato, mas só se ele for candidato a prefeito. Ele não quer ser candidato a vice-prefeito. Sabe, Juremir, que eu fiquei com a impressão de que ele não quer ser candidato, e vou te explicar a razão de ficar sem mandato. Ele falou aqui que no PSOL não é tradição, né? Então, mais indicado seria ou a Fernanda ou a Luciana, que tem mandato, não teriam nada a perder. Eu fiquei com essa impressão no nosso papo aqui com ele. Eu acho que ele quer ser candidato desde que seja o candidato de toda a esquerda. Tem que ter PSOL, PT... PDT, PSB. Se for assim só, tipo PT, PSOL, aí ele não quer, porque aí ele não vai se eleger. Então, ele só quer se for realmente a esquerda toda unida, que aumente muito a chance de se eleger, e se ele for o candidato. Essa é a minha impressão, não me disse isso, essa é a minha impressão. Sim, mas as direções do PSOL não têm falado mais o nome dele, já têm falado o nome das Luciana e da Fernanda. Mesmo na situação de vice. E acho que tem um pouco a ver com o que o Nando colocou aqui. Porque os espaços são muito preciosos para partidos que precisam construir mais força política, né? Então, mas eu acredito, Juremir e Nando, que é possível essa unidade, todos estão sinalizando. Só não pode ser uma unidade artificial, porque agora nós já demos um passo, nós somos federação. Né? Nós somos 3 partidos. Então, o PT, naturalmente, é o maior na nossa federação. Brasil da Esperança, Frente Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Mas o nível de envolvimento dos 2 partidos, além do PT, ser ótimo, será resultado da forma como construirmos a chapa. E nós não citamos... Mesmo que seja uma federação, dentro da federação tem discussão, tem a Manuela Dávila. Tem a Manuela, tem a que foi candidata, né, na última eleição e fez um excelente desempenho, na minha opinião. Me dediquei muito fortemente à campanha. Ela já colocou oficialmente que não quer concorrer? Não, nem colocou, e o PCdoB já colocou o nome dela como candidata, né, como um nome a construir, como uma alternativa. Essa semana ela estará aqui conosco, né? Então talvez movimentem assim, o cenário se movimente mais aceleradamente. Ela está estudando fora, né? Mas eu acredito, eu defendi as primárias, defendo as primárias, como foi sugestão proposta pelo PSOL, que a gente pudesse fazer. Um dos argumentos que eu ouvi contra as primárias é que o PT tem um número maior de filiados, que, portanto, o PT numa primária vai sair sempre com vantagem. Arranca na frente, né? Arranca na frente. Não, a gente dizia e defende um processo de primárias que dialogue com a sociedade. Mas isso a gente quem é? A democracia socialista, uma corrente do PT. Mas outras correntes, como o Polo de Esquerda está defendendo, como a Esquerda Democrática, do Henrique Fontana, que se é a Resistência Socialista, agora mudou o nome, nós defendemos que seja os partidos de esquerda e os movimentos sociais. Então, Juremir, isto poderia ter alteração. Nós acreditamos que nós temos muita institucionalidade, muito filiado, que nós podemos ganhar, senão a gente não iria. Mas podemos não ganhar, poderíamos não ganhar. Mas estas primárias, elas não estão avançando, pelo que eu percebo. Mesmo no PCdoB, a Manuela expressa uma simpatia, mas o PCdoB, quando senta conosco, não expressa a mesma simpatia. Então, é por isso que eu digo que podem as questões avançarem. A deputada não tem, assim, tipo, alguns nomes, né, e esses nomes não pensam bem pragmática mesmo. Tem uma empresa, alguém, né, de forma independente, que faça uma pesquisa, né, e veja o nome aquele que tem a maior viabilidade eleitoral, ou esse não é um critério decisivo para a escolha do nome? Saiu uma pesquisa outro dia, deu a Manuela na pesquisa. Já saíram várias pesquisas, teve uma contratada pelo PT. As pesquisas, elas são sempre um retrato. Assim. A gente, por exemplo, nós criticamos a nossa do PT,
apesar de eu ter achado que eu fiquei bem no cenário que eu fui testada, inclusive com uma possibilidade muito interessante que 70% dos que me conheciam, porque tem vários elementos que a pesquisa nos oferece, né? Votariam em mim. Então, assim, uma possibilidade, uma potencialidade de crescimento bom. Nunca fui testada na majoritária, ok. Outras pessoas são mais conhecidas e têm bastante rejeição. Então, sempre é uma combinação. A eleição ela vai ter um contexto bem específico. Nessa categoria se inscreve a Maria do Rosário? Eu não quero citar pessoas, porque nós temos sempre, olha bem, vamos falar do Lula, para sair daqui. Claro. O Lula ele é muito conhecido, ganhou a eleição, ele tem uma rejeição alta, né? Porque quanto mais conhecido tu és, maior a tua rejeição. Então, Com assim, certeza. Então tem maior o índice de rejeição também, de aceitação e possibilidade de ganhar, né, a eleição. Então, assim, eu nunca experimentei a majoritária. É uma vitrine dificílima, né? As nossas mulheres todas têm sofrido violência política de gênero, porque o embate nunca se dá de uma maneira que é, assim, separado ou das tuas opiniões ou da tua família. Manuela tem dito que ela sofre até hoje perseguições, fake news em relação à família dela e assim também a Maria do Rosário e etc. Não foi fácil os últimos contextos de eleição. Inclusive candidatos escalados, o que viveu a Manuela na última eleição, com um candidato que só tinha objetivo para desestabilizá-la, atacando pessoalmente. Vocês não lembram disso? Eu lembro, foi vergonhoso. Vergonhoso. Eu achei que faltou vergonhoso. até dos outros candidatos, independente de ideologia, Defender. se posicionarem e darem um pau no cara. Um pau assim, não era uma surra, eu quis dizer, Jeremy, falando. Eu concordo, Nando. Eu fiquei pensando, não é cara, aceitável. ninguém vai dizer nada, sabe? Então, quando a mulher entra na disputa e vai para a majoritária, a Dilma que passou, então eu nunca vivi isso, né? Mas eu imagino que seja pesadíssimo. Então, índice de rejeição também tem que ser considerado, porque a fake news ela rola muito solta, então as pessoas dizem, aquela pessoa liga para isso, estigmatiza. Mas assim, eu acredito, e eu sou candidata de um processo de unidade da esquerda, e nós vamos fazer, mas é a unidade verdadeira, que daí mobilize. E eu tinha muita vontade dessas primárias saírem, porque eu fico imaginando os movimentos populares, sindicais, comunitários, as cozinhas comunitárias. Nós vamos escrever, as pessoas vão escrever para votar também e fazer bons debates, né? Ainda encontrava a Fernanda Melchiona nesse fim de semana nas lutas, encontramos no aniversário do Raul Elvanger, encontramos na luta contra a censura dos professores e professoras, que é outra coisa que estamos vivendo. E ela dizia, eu estava também muito afim de andar por todo canto dessa cidade, fazendo o debate, enfim. Então, nós acreditamos... Ela estava ao lado de Juremir Machado esses dias, né? Os dois dando autógrafos na Feira do Livro. Ah, sim! Sim, eu fui lá pegar o autógrafo do Juremir e encontrei a Fernanda, estava ao lado ali. A fila da Fernanda é algo quilométrico, mostra a imensa popularidade. Mas a mãe da Fernanda estava na tua fila, bem na minha frente, estava conversando com ela. Tudo bem, mas Não, Juremir, a Fernanda é um fenômeno. Nossa, fenômeno. Não, a Fernanda, sim. E aquele dia eu estava viajando, senão eu estaria lá também, porque estavam todos de vários partidos, estava a Olívia, a gente reconhece, né? É uma jovem com um talento e muito firme nos enfrentamentos nacionais. É uma coisa muito importante, uma potência. Eu digo, nós temos nomes muito bons. A verdade é que tem uma lista de nomes muito bons, excelente, né? Com história, testados, com vinculação e luta histórica. Então, nós vamos encontrar uma... E a maioria de mulheres. É verdade. Exatamente. Agora, se fala muito que nesta época em que a representatividade conta muito, que essa chapa precisa ter um negro, ou, de preferência, uma negra. Essa costura está acontecendo também ou não? Eu concordo com essa ideia. Assim, costurada, assim ela não está, né? Mas o Movimento Negro já apresentou o nome do Matheus Gomes. Eu acho que a gente tem um fenômeno que é porto-alegrense, inclusive, porque as nossas deputadas e deputados negros e negras são daqui, majoritariamente votados aqui. Então, sempre a cidade de Porto Alegre, ela é no Rio Grande do Sul, assim, vanguarda, né? Ela tem já, eu não sei se ela tem DNA, mas que nós formamos um DNA, porque o DNA vai mudando conforme a história, né? A ciência já mostra isso. Então, a nossa história de vivência democrática em Porto Alegre, ela é uma beleza. Ela construiu essas bancadas negras, municipal e agora estadual, e é um apelo muito grande. Nós estamos na Semana da Consciência Negra.
queria vir para cá lembrando o Juremir. Eu digo, não, mas sou eu que entrevisto o Juremir, sou entrevistada, mas eu amei o livro do Juremir, um branco, falando Tornei-me Negro. Que livro primoroso. Acordei Negro. Obrigado. Que livro primoroso, Juremir, eu adorei. Porque isso acontece não com quem é branco, a percepção do racismo, né? Acontece com quem é negro. Eu tenho vários depoimentos da pessoa ter percebido que ela estava dentro de uma estrutura racista de grande, quando ficou grande, ou quando estava na faculdade, ou depois no trabalho, enfim. Então, nós estamos gravando esse programa no Dia da Consciência Negra. A gente disponibiliza na terça, mas a gente grava na segunda. E interessante, queria registrar que hoje está acontecendo a cerimônia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul da concessão do título póstumo de doutor honoris causa ao Oliveira Silveira, que foi que maravilha. Um grande ativista negro e que está na base, um dos que está na base dessa ideia do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Então é muito merecido, é um ato que realmente merece ser destacado. Exatamente, e é uma poesia muito bonita, grande muito poeta. Forte, um grande poeta, a ser reconhecido, estudado. Hoje de manhã, então, Dia da Consciência Negra, nós chamamos uma reunião extraordinária da comissão que eu presido, a Comissão de Educação, Cultura, que é nas terças, para nós votarmos de maneira terminativa a lei do deputado Jefferson Fernandes, mas que ele conduziu, mas que foi do movimento negro o pedido, de criar, então, a Semana da Consciência Negra formalmente na Assembleia Legislativa. Fizemos isso hoje cedo, né, que termina no 20. E aqui aí no Rio Grande do Sul, o 20 de novembro, ele desencadeia os 21 dias de ativismo pela superação da violência contra a mulher. Então, no Rio Grande do Sul, vai até 10 de dezembro. Ele começa nesse dia, dando visibilidade à luta das mulheres negras, né, que são os feminismos, as violências que ela sofre, que tem esse outro viés, né, também de racismo, e termina no Dia dos Direitos Humanos em dezembro. Então, a gente tem essa marca importante aqui e vivemos recentemente o embate do hino, né? Então, é uma situação que está interessante. Mas foi um retrocesso o embate do hino, né? Porque conseguiram aprovar uma lei que impede o debate sobre o assunto. Isso é fantástico. Uma coisa é tu votar contra, agora não impedir o debate do assunto. E outra discussão que voltou também é sobre por que não é feriado no 20 de novembro. Porto Alegre, eu acho que tem 1.200 cidades no país que fazem feriado no dia 20 de novembro. Sim. Porto Alegre... Então, primeiro o hino. O hino é a direita que está, né? A ultradireita, isso fez um movimento de colocar na Constituição que os símbolos estaduais são imexíveis. Sabe a palavra imexível, né? Não são alteráveis. Nós votamos contra, fizemos um embate, mas a vida altera as coisas. Eu acho que tem que amadurecer. Não há o que não altere, né? Não há o que não altere. Ainda bem, né? Porque, por favor, né? Nós temos coisas que nós superamos, ainda bem, a ditadura, a palmatória na escola. Poderíamos lembrar muitas coisas. Então, mas assim, a gente tem esse embate do hino, ele gerou um movimento bonito, né? Quem trai que é o professor Pernambuco que está puxando. Grande Pernambuco. Ele pediu e a gente se comprometeu em todas as nossas intervenções, começar com quem trai, quem escraviza. Né? Então, de uma luta de construção, o movimento negro resolveu trabalhar com a construção da consciência, da percepção da consciência. Claro que o hino ele é datado historicamente, né? Porque eu não gosto de cantar nem a primeira parte que diz sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Essa é meio patética, né? O sujeito canta e fica meio envergonhado. E fica envergonhado. Mas que megalomania. O hashtag RS melhor em tudo, não? E agora, nós em pleno momento em que o governador mandou 5 projetos de lei lá para a Assembleia para mudar um novo marco na educação, que é tudo cópia do Nordeste. Eu tenho dito, olha, governador, muda o hino, porque o senhor está copiando o Nordeste. Mas na educação é melhor nós copiar o Nordeste mesmo, né? Copiar o Ceará. Mas está copiando o pior do Ceará, Juremir, Nando. Aí complica. Porque lá no Ceará, eles acabaram com a eleição de diretores, por exemplo. Né? É só uma prova e uma responsabilização do diretor, da diretora, se não melhora o IDEB. Ele é revogado, ele é
é demitido e tirou a gestão democrática, não existe. Né? Aqui, eu vi um dado que me assustou. Nós falamos aqui, as 50 escolas que mais, nos últimos 3 anos, que mais aprovaram no Enem, tá, das 50, só 4 4 são públicas. O resto, todos são escolas privadas. Mas o dado mais chocante para nós, das 50, nem pública nem privada, nenhuma do Rio Grande do Sul. Nenhuma do Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul vive uma crise profunda da educação permanente já de alguns anos, né? E é importante a gente analisar, por isso que eu digo, fico com vergonha do hino falar assim, porque é um esvaziamento da educação estadual, assim, não se chega à toa a 52% dos profissionais, das profissionais, estarem em contratos precários temporários. Tu não chega à toa, assim. Então, tu deixa de fazer concursos, nós só tivemos um momento de honrar a carreira, de reajustar salário, e não é porque são os meus governadores, mas é porque é fato, só com Olívio e com Tarso. Fora isso, não se reajusta salário. Não se reajusta salário. Não se faz concurso público. Se tira direito de carreira, se tira direito de previdência. Nós vamos ter apagão de professores e professoras. Então, o Rio Grande do Sul, agora numa degradação física das escolas extraordinárias. E no cumprimento do PNE, né, do plano, nós não estamos muito atrasados também? Muito. Inclusive Porto Alegre, né? Inclusive Porto Alegre. Nós não cumprimos nem 80% das metas do Plano Nacional da Educação. Terminamos nesse sábado a nova Conferência Estadual da Educação. Eu sou delegada para a Nacional, com 69 representantes do estado inteiro. Foi linda, linda, linda delegação. Lotamos o palco. E ali, o ano passado, eu fiz uma comissão especial na Assembleia para fazer esse monitoramento do PNE. E é no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul, em especial, nós retrocedemos no Rio Grande do Sul no atendimento à educação infantil. Porto Alegre é inaceitável. Porto Alegre, crianças de 4, 5 anos, que é a idade obrigatória desde 2016, e foi numa emenda constitucional de 2009, portanto, deu 6 anos, 7 anos para adaptar-se, e Porto Alegre até hoje recusa vaga. 6 mil crianças nesse ano, de 4 e 5 anos, não frequentaram a escola. 4 e 5, que é um período de infância que tu não recupera desenvolvimento integral, de construção de relações, expressão, enfim, todas o desenvolvimento que uma criança precisa ter, inclusive para o letramento, né? Para o símbolo, tá? Símbolo da letra escrita já está construída, a ideia do abstrato, enfim. Que isso tem que ter uma estimulação. Na campanha para a prefeitura, a questão da educação é uma questão central? Ela é central. Ela foi... A questão da creche já foi, lembram? Eu lembro que a Manuela tinha lá tantas mil vagas, íamos criar. Na educação infantil já era um problema 4 anos atrás e ele se tornou mais profundo. Mas a educação no município de Porto Alegre, ela se degradou. Se degradou nas condições físicas, é que houve a pandemia, mas houve uma retirada da manutenção. Nós tínhamos os melhores prédios escolares, as melhores condições, nós tínhamos muita condição. Nas municipais. As municipais eram as melhores e eram as que mais... Nós chegamos a ter coordenador cultural, nós tínhamos grupo de dança em quase todas as escolas, grupo de música. E foi perdendo. Nós temos falta de professor em tudo que é escola. Então, nós estamos com a degradação da situação física das escolas, estamos com falta de professores e professoras e tivemos gastos absurdos, dinheiro jogado fora, que a CPI estão identificando, em compras não solicitadas pelas escolas, porque isso nós nunca tivemos essa prática. Tu tem uma escola que é uma escola muito forte, participativa, conferências e transformadora, e se transformando, que é a Escola Cidadã. Então, as compras eram umas compras a partir do projeto pedagógico em curso nas escolas. Então, o último governo, em especial, o de Marquesan, destruiu as rotinas, as autonomias pedagógicas, o acompanhamento na alimentação. Ele interviu na educação de maneira muito dura, além do arroxo salarial, né? E depois, agora o Melo, então, é o 3º secretário de Educação, não acertou o rumo, né? Não gastou dinheiro que tinha que gastar na educação, daí faz essas compras que tem muitas denúncias sobre elas, sobre superfaturamento, as escolas com coisas empilhadas, as escolas vinham dizendo, estamos empilhando coisa que não precisamos. Chegar aqueles cadernos grande espiral nas escolas infantis, empilhas de caderno grande espiral para
para se livrar, e mesmo assim, né, foram descobertos todos esses lugares aí alugados para guardar, né, o material. Então, assim, vai ser, com certeza, centro da campanha. O tema da a questão ambiental e urbana na cidade, eu acho que vai ser uma questão central, porque até mesmo quem, vamos dizer assim, classe média, como ele botou a mão demais, ele virou o fio demais, né? As pessoas se importam com a questão ambiental. Agora a gente tem episódios, cada vez que chove morre gente, cada vez que chove cai barreira, morre gente. Nós não estamos vivendo um tempo simples, né? E o mundo está gritando. E aqui a prefeitura está liberando aceleradamente tudo que é áreazinha pequena, corta a árvore, corta. Então, acho que esse tema vai entrar. O tema da privatização da Carris, não por ela, porque a Carris foi sendo esvaziada, e aí, quando venderam, tinha mais comoção, já tinha sido feito PDV de 200 funcionários, mas pelo acesso ao transporte, os horários, as linhas. E esse é um tema que é muito importante ser debatido, porque hoje o transporte de Porto Alegre é subsidiado e totalmente privado. Ele é subsidiado em milhões por ano, e foram retiradas, segunda passagem não tem mais, os 10 sábados livres, lembra do passe livre? Nós tínhamos um por mês, não tem mais nada. Dia do lazer, né? Só sair. Outro problema importante é a segurança em alguns bairros. No Bonfim, por exemplo, a insegurança é total. Tem bares ali invadidos de madrugada 2, 3 noites seguidas. E, por exemplo, nos shows do Araújo Viana, não é raro que os carros que ficam estacionados ali, quando a pessoa sai, não tem mais a bateria do carro. Então tem gente sendo assaltada, assim, a mão armada, de madrugada. E com moto em cima da calçada, assaltando. Tá complicado. Celular, se o sujeito ficar com o celular, assim, esperando um Uber na calçada, passa o cara de bicicleta e leva. Não, concordo, segurança. Mas a segurança, o que acontece? O governador do estado está blindando, né? Está apresentando índices de redução. Então, assim, não é um tema que está no centro. E, além de tudo, é uma questão estadual. Essencialmente. Então, acho que não polariza por ali, né? Mas polariza nesses temas. Mas a atuação da Guarda Municipal... Polariza no tema da água do DEMAI, porque ele está... A atuação da Guarda... Porque a Guarda hoje ela tem uma orientação diferente. Em alguns locais já estão até autorizando andar armados também, né? O STF parece que autorizou. E aqui a gente vê completamente diferente a atuação da Guarda Municipal. É uma abordagem bem policial, assim, agressiva às vezes que eles estão fazendo. E não era muito essa ação da Guarda Municipal. Não era. É uma mudança que começa a acontecer ali em Fortunati, Marquesan se aprofunda. Eles criam a ROMU, que é uma guarda especializada em repressão, e estimulam, inclusive, os guardas a entrarem na ROMU, ganha mais, né, do que os guardas, porque nós tínhamos uma guarda, que era uma guarda que diziam, mas é só do patrimônio. Não era do patrimônio, ela era uma guarda do serviço público. Para as nossas escolas, ela era fundamental. Esse tema da violência contra as escolas, do ataque, da morte na porta das nossas escolas, nós vivemos agora na Mário Quintana. Nós vivemos 1,5 que as escolas fecharam, porque era tiroteio, era morte. Os nossos professores vivem uma coisa muito dura, fora as famílias, por óbvio, mas é difícil para os professores, porque eles não são da comunidade, as professoras, né? É ex-aluno nosso assassinado. Os meninos que tu convivesse ali anos, aí tu vê assassinado, envolvido com o tráfico. Porto Alegre está muito pesado esse tema. Então, e nós passamos 1,5 na Mário Quintana, eu sei porque eu me envolvi, porque eu fui lá na escola, porque tinha uma escola que não tinha fechado e estava todo mundo em pânico, né? Fechados, esperando acalmar a situação para poder transitar na vila. Então, a Guarda Municipal saiu, ela foi retirada dos próprios municipais. Então, ali fechou o posto de saúde. O guarda era aquele que conhecia todo mundo, que estabelecia uma autoridade, né, que ficava ali no portão. Ele não tinha... Algumas situações tinha arma. Nós tivemos assalto ao guarda para roubarem a arma na periferia. E nós fomos perdendo. Eu me lembro, vereadora, fui muito contrária a isso, fiz muitas vezes embate, porque as nossas escolas não tinham segurança para trabalhar, para chegar, para sair, garantir a segurança das crianças, adolescentes, porque a rede municipal ela é toda na periferia. E aí fica a periferia à mercê da violência, né? E só tem o posto de saúde e a escola. E aí a gente não tem... Agora a gente tem ronda que passa. Então, a gente sabe, para a violência, nós tivemos uma
uma perda muito grande a partir do Temer, que acabou o Mais Educação. Então, o Temer terminou com aquele programa que, no Rio Grande do Sul, tinha 1.200 escolas que tinham Mais Educação, que eram oficinas do contraturno da escola. O contraturno. Era o contraturno. Então, eram pagas pelo governo federal. A gente pagava aquele liderança popular do hip-hop, da capoeira, né, da música, e a escola fazia... O PNE estabelece uma meta, né, de escola de turno integral, que nós estamos também bem distante, né? Bem distante. 50% das escolas e 50% das matrículas. Era a meta para chegar... De turno integral tem que ser. De turno integral, para chegar agora o ano que vem, o 10º ano. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? No meu monitoramento apareceu. Nós já tivemos 30% das escolas e recuamos para 26% das escolas oferecendo turno integral. E nas matrículas também. Isso é só município ou os dois? Isso era Estado, tá? Estado. Considerando a rede estadual, o cumprimento do PNE. No município, aqui em Porto Alegre, nós tivemos perda de turno integral também. Nós tínhamos poucas escolas em turno integral, perdemos na João Goulart, perdemos na educação infantil. Da João Goulart, posso citar uma. Quando terminou Marquesan, ele estava fechando as escolas de turno integral, aí voltou. Então, o município de Porto Alegre ele faz aquele contraturno, tipo, ali no Inter, né? Então, a gurizada vai fazer o contraturno, ou tem na rede comunitária, socioeducativa. Então, não é escola de turno integral, nós temos 4. Acho que 4 da rede. Se for, é 5. Então, é muito lento. E esse é uma estratégia fundamental para a aprendizagem da meninada. Estou lembrando, Juremir, do maestro da OSPA, Evandro Maté, que nós entrevistamos, né, que ele fala muito nisso, né? Porque não nas escolas, o contraturno não tem aulas de música, oficinas disso, daquela coisa que ele... O maestro da OSPA, né, estava falando isso. Imagina. E é estratégica, é fundamental. Olha a nossa Orquestra Vila Lobos, né? Ela só existe porque agora queremos levá-la para a Conferência Nacional da Educação, que vai ser no final da... Ela fez a primeira viagem internacional para o Chile, foi mágico, assim. Eles estão com um altíssimo nível. Por quê? Porque esse projeto existe há 30 anos, dentro da escola, beneficiando umas milhares de crianças e adolescentes que encontraram caminho na música, né? Se der um enfrentamento entre Sofia Cavedon e Sebastião Melo, são dois que têm um percurso, assim, algumas coisas parecidas. Conhecem muito a cidade, eram vereadores, viraram deputados estaduais, mas, de certa maneira, continuaram muito ligados às cidades. Assim, acho que o Sebastião até tinha uma expressão para dizer que ele era um deputado metropolitano, alguma coisa assim. Vai ser um enfrentamento de dois que conhecem a cidade. Ah, não tem dúvida nenhuma. Eu ia entrar no tema da... E conhece a cidade e tivemos em posições diferentes em quase todos esses temas aí que eu citei aqui. Um deles agora é o do DEMAI, né? A água pública de Porto Alegre. Eu ia dizer que esse tema é um tema que, se eu candidata for, mas espero que as minhas, nossas... Nos últimos dias está complicado. Ainda tem mais de semana bairros aí que sem estão sem água, uma semana sem inteira. Água. Está bem complicado. Porque o DEMAI já teve 3.000 funcionários. O DEMAI é um órgão superavitário. O DEMAI era defendido pelo DIB, né, que nós perdemos esse ano. João Antônio Dib. João Antônio Dib. O DEMAI... Gente, hoje eu comparo, por isso que eu disse o Ceará. Eu estive no Ceará. O Ceará, o índice de tratamento de esgoto é baixíssimo, é baixíssimo. Qual a cidade que eu estava lá? Belém do Pará, 9%. Sabe, Porto Alegre já trata 70%. Se considerar os tratamentos individuais, nós chegamos ao índice de 70% do esgoto tratado já. E temos capacidade separadora de 80%. E não é mérito do governo Melo, nem do governo Marquesan. Lá no Fogaça, ele concluiu e ainda atrasou para uns 4 anos, porque mudou o projeto socioambiental, que foi quase 1 bilhão em recursos, que o DEMAI foi o garantidor. Né? Nós estávamos agora em caixa com 300 milhões, mas o DEMAI ele tem perdido funcionários. Nós perdemos um funcionário esses dias, assim, de morte, morreu, caiu dentro de um sugador. Gente, porque assim é muita hora extra para suprir a terceirização em vários setores do DEMAI. Então, nós estamos perdendo muita água tratada. Nós já apresentamos todo esse relatório, o CORES do SIMPA, o Conselho de Representantes do DEMAI no SIMPA, tem uma qualidade enorme, porque são engenheiros e engenheiras que compõem, que conhecem, têm mostrado o gráfico do aumento da perda de água tratada em Porto Alegre, por conta do DEMAI ter
um tempo maior para reagir. Mas isso não vai ser, a prefeitura não acaba daqui a pouco usando tudo isso, que na verdade são falta de investimento, falta de gestão, mas não acaba, eles pegam, usam tudo isso para dizer, olha aí, ó, é incompetente, tem que privatizar. O argumento é esse. Então, como o Juremir perguntou, meus embates com o Melo vão ser com muita propriedade minha, porque em todos esses temas, e ele, de outro lado, ou porque estava nos governos, ele foi vice do Fortunati, então ele tem responsabilidade grande sobre o governo Fortunati. Ele não é um novato na gestão de Porto Alegre. Quando é que vai se ter o candidato à decisão? O Pedro Ruas um dia me contou, na Feira do Livro, ele me contou uma anedota que é interessante. Eu perguntei para ele, quando é que vão decidir esse candidato? Ele disse, olha, acho que vão usar o método japonês. Eu disse, tá, mas o que é o método japonês? No Japão a negociação é assim, tu chegas lá, Nando, para negociar, os caras te recebem bem no aeroporto, te levam para uma festa, te levam para um banquete de meio-dia, outro banquete de noite, no outro dia mais passeio, banquete, e finalmente chega a hora de ir embora. Aí quando estão indo para o aeroporto, diz, pô, vamos falar daquele negócio, e aí decide indo para o aeroporto, aí tu aceita a caminho do aeroporto, aí tu aceita qualquer coisa. É um contador de histórias esse Pedro Ruas, eu adoro conversar. Será que vai ser no método japonês? Nós no PT, e a gente conquistou na sexta-feira esse movimento da minha candidatura, conquistou que finalmente no diretório nós tiramos, então, que se estabelecerá, e nessa semana temos intensamente reuniões com os partidos, resultado desse pacto, segundo diretório tenso, e um grupo de trabalho eleitoral representativo de todas as tendências. Então, que deve se instalar essa semana. Na quinta-feira nós temos um diretório, ali devemos ter já uma decisão nossa, diferente do que eu queria que a decisão fosse uma decisão dentro de primárias, né? Porque, assim, não havendo 2/3, nem nenhuma candidata tendo 2/3, o nosso estatuto estabelece encontro, né? E encontro, tu tem que fazer um processo de votações de chapas, né? Todos os filiados, filiadas, e aí com as chapas os representantes conseguiam um percentual tal de cada uma das correntes ou grupos, enfim, e faz um grande encontro com essa proporcionalidade. Na verdade, é uma medida, é uma mistura de prévias com um debate, né? Mas esse encontro levaria muito tempo. A minha opinião, se fosse candidata, eu não gostaria de jogar a decisão para o ano que vem. Eu acho que tem que decidir esse ano. Essa é a minha opinião. Para poder fazer uma boa pré-campanha, fazer um bom diálogo com a cidade. Mas essa decisão é uma decisão que também tem que compor isso que nós discutimos aqui um pouco, que é o programa e quais são as nossas propostas, né, para essa cidade. Eu entendo que a questão ambiental, por exemplo, outra crise grande de Porto Alegre é o... Então, nós devemos decidir respondendo agora, em novembro, por PT tira, mas já num processo que é o que nós defendemos muito no processo de construção da unidade com os demais partidos. Nós queremos que eles se sintam interferindo. É ruim essa coisa, a gente decidiu lá e a cúpula do outro lá decidiu lá, está feito, agora venham vocês a nós e vamos, né, compor. Então, nós queríamos misturar isso. Então, novembro é o mês que termina o caminho esse coletivo. E a minha opinião, tem uma outra crise na cidade importante, que é a crise do nosso lixo. Porque a gente tem uma crise agora tem os movimentos catadores, porque é o Melo, o próprio prefeito, ele é o autor daquela lei, vocês lembram? Do fim das carroças, do fim da atração animal. Então, agora tem de novo uma data, que nem carrinho, nem carroça vai poder andar. Mas o que ele colocou no lugar mesmo? Porque nós tivemos um retrocesso brutal com a mecanização no centro histórico. E eu tenho feito essa imagem, essa imagem que para mim é duríssima, assim, porque na frente da minha casa eu acompanho, né? Eu tenho um container na frente da minha casa que todo dia eu lido com ele e gestiono ao redor. Eu vou lá, eu recolho, eu separo, mas eu sempre tenho morador de rua dentro do container, selecionando. Sempre tem pessoas comendo do que está dentro do container, porque de um lado da minha casa, meia quadra, tem uma pizzaria, no lado esquerdo tem uma casa de carnes, tem 2 restaurantes do outro lado da rua, na Carazinho, com a Bagé. Então, sempre tem comida por ali. Então, hoje, nós voltamos em Porto Alegre, nós degradamos os galpões de reciclagem, não teve aumento nenhum de galpão de reciclagem. Olha aqui, foi uma política... transformadora, inovadora em Porto Alegre, porque não tinha nenhum. Quando nós assumimos com o Olívio, nós tínhamos o lixão da Zona Norte, que eu conheci o lixão. As pessoas catavam em cima, caminhavam, catavam em cima
para reciclar e, claro, comer e reciclar, enfim, era tudo junto. Nós mudamos esse quadro. E nós tivemos um retrocesso enorme. Hoje, o lixão da Zona Norte, que era o lixão da Sertório, ele é em cada container. Cada container. As pessoas desaprenderam a separar, elas tocam para dentro, sempre cheio de papelão, papel. Sim, jogam tudo ali. Tudo ali. Desarticulou-se toda a educação ambiental em Porto Alegre, porque a gente tinha até uma crise nas nossas administrações, que era assim, tem muita equipe de educação ambiental, porque tinha no DEMAI, tinha no DEMAB, tinha na SMED, tinha no DMLU. Então, assim, tinha material e a gente dizia, não pode ter sombreamento, mas tinha educação ambiental em todas as políticas públicas que eram de ponta, porque a gente tinha consciência se nós queríamos que o resíduo urbano da cidade, né? E hoje tem tanta tecnologia, a gente já podia estar beneficiando resíduo urbano. Não estamos beneficiando nada. Nós não tivemos uma evolução, nós tivemos involução. E, assim, tem galpões a céu aberto, nós temos comunidades inteiras, como a Santo André, que recicla e mora em cima da reciclagem. Às vezes eu lembro do Lago Titicaca, Santo André, é meio parecido com isso. Porque a prefeitura não dá conta de recolher o descarte, né, de todo mundo que recicla informalmente na cidade de Porto Alegre. Então, não tem política nenhuma. Nós tivemos um retrocesso enorme. Muitas pessoas que vivem do resíduo urbano. Aí teve um período que era... o Melo tentou fiscalizar o roubo, as combis, os carros, as carroças, combis que reciclavam. Bom, enfim, é uma coisa muito complexa, que retrocedeu. E nós temos pessoas que chamam médicos da natureza, que vivem uma vida inteira, que se criaram de pequena em cima de uma carroça, de um carrinho. Eu não defendo a carroça, mas eu defendo a coleta cidadã. Até o Ministério Público acumulou isso. Aqui em Canoas tem uma cooperativa que tu organiza por região os catadores. Eles mesmos dá condições, eles mesmos recolhem e eles mesmos não tem atravessadores, né? A gente gasta um dinheirão nos atravessadores. E na água, o prefeito quer fazer isso. Ele tem que contar isso para vocês, porque o diretor do DEMAI, eu fui em todas as reuniões do orçamento participativo, quase todas as reuniões do orçamento participativo, não dá para dizer que foram todas, plenárias. E às vezes eu sentava do lado do diretor do DEMAI e ele dizia para mim, não te preocupe. E o Melo, ele tem que dizer, ele deixava a gente falar, dava 2 minutos, mas deixava, a gente falava, né? Fazia algum contraponto, né? E ele dizia, não te preocupa, deputada, nós vamos... E eu sempre falava do DEMAI, né? Porque tinha muita demanda da questão... Nós temos muita demanda da drenagem urbana, nós temos muitas casas que alagam completamente em muitos lugares da nossa cidade. Olha as ilhas como estão hoje. Meu Deus, né? Não tem um projeto para as ilhas. Eu estou com uma frente do Delta agora para nós desenvolver, com Minha Casa Minha Vida, já conversei com a Caixa, finalmente a gente desenvolver casas palafitas, né? Subir as casas, porque as pessoas trabalham nas ilhas. Então, ele dizia, não te preocupa, deputada, o diretor do DEMAI, nós vamos vender a água. Eu digo, como assim? Nós vamos vender uma água para o atravessador, para ele entregar a água e cobrar. Vocês acreditem? Esse é o modelo que o BNDES... Nós fomos até o BNDES agora, né? Fomos em reunião com o BNDES, eu, a deputada Luciana, a deputada Fernanda, foi marcado pela Maria do Rosário, nós somos todos juntos com o DEMAI e tal. E o BNDES, mas o nosso cliente, nós queríamos que eles fizessem um estudo também cotejando se não era melhor ficar com o DEMAI. Onde é que se viu? Por que mesmo que nós precisamos contratar alguém para entregar água se nós somos muito competentes para entregar? Porque a água chega em todos os cantos, chegava em todos os cantos da cidade, hoje falta porque faltou investimento nesses anos. Porque Fechou nosso tempo, deputado. A intenção era privatizar, né? Então, veja. Muito bem. Temos bastante que conversar. Temos muita coisa. Está com todos os temas na ponta da Sim, afiada, conhece tudo, né? Um tempão de Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre, Sofia? Não, Veranópolis. Pé de Veranópolis. Eu vim para cá estudar na URGS, 82. Morei em casa de estudante. Veranópolis, que é a terra da longevidade, né? Terra da longevidade. Uma curiosidade, eu vi que o Bolsonaro teve na cidade, né? E eu vi que o vice-prefeito tirou uma foto com ele, botou, tá aqui o nosso... ex-presidente veio aqui, conversamos sobre assuntos importantes, até da eleição argentina e tal. Será que ele vai baixar aqui para a campanha do Melo? Olha, tudo que nós queremos que ele venha. Porque o Melo ele votou em Bolsonaro, isso coloca em contradição com o próprio MDB, né? Com o próprio governo Leite. Sim. E fez algumas coisas muito erradas naquele período, comprou os kits, recebeu os kits, cloroquina, enfim, etc. Então... é defensor do bolsonarismo, né? E a gente vê hoje retratado na forma como por quem ele é apoiado, né? Nós
muitos o apelido. Esses dias, ontem, um motorista... Melo Melnick? Então, Sebastião Melnick. Sebastião Melnick, melhor dizendo. Sebastião Melnick. Então, assim, não que eu queira falar mal de... apelido. É o apelido. Porque ele tá protegido, ele tá financiado, ele tá sem limites na entrega para iniciativa para negócios privados. Então, ele é o Bolsonaro. Isso tá... Pode não ser... Não era, Juremir, um cara conservador. Não é um cara conservador. Eu me lembro dos nossos debates todos. Muito bons. E ele sempre... Também puxou para ele a ideia de que ele era aquele MDB democrático, enfim. Acho que tem uma errada na vida aí. Ele deu uma mudada, né? Mas no modelo econômico ele é bolsonarista e também modelo Leite. Ruim para a cidade. Tá bom. Deputada, muito obrigado. Sucesso aí, parabéns pelo trabalho e que siga em frente aí. Valeu. Muito obrigado. Obrigada a ambos. Professor, tá bem, né? Muito bem. O Inter vai para a segunda divisão ou se manterá bravamente na primeira? Olha, com esse treinador corre risco. Depois do nosso programa aqui, aliás, tem o Brasil tentando ganhar hoje da Argentina, né? Às 9h30 da noite. É verdade. Outro neotático que pode. Os neotáticos são terríveis. Esse Diniz... O cara ganhou a Libertadores, Juremir. Como é que é ruim o neotático? Ganhou porque o Inter deixou escapar, cara. Era muito fácil. Mas eram 2 neotáticos em campo. Exatamente. O nosso neotático é mais incompetente que o outro. Que pode levar o Brasil a não se classificar para uma Copa do Mundo. Não, vai se classificar. Se classificam 6, né? Porque ele vai sair antes, né? Também vai sair. O Ancelotti já deve assumir para a disputa da Copa América. Essa é a informação. Então tá, gente. Não era esse o assunto, mas sempre tudo termina em futebol, em pizza ou em samba. Não tem problema nenhum. Coisas boas. Coisas boas. O que eu tinha que dizer, Júlio? Para quem não está inscrito no canal, né, Laís, se inscreve no canal, deixa os comentários aí, né, para que a deputada possa ler também, sugestões, né, tudo aí que vocês quiserem escrever. Tá muito legal, tá bom? Deixa o teu like também, a gente se vê na semana que vem. O programa fica aí na plataforma, se pegou pelo meio, vai lá no início, pode assistir, né, na íntegra quantas vezes quiser. Valeu, tchau, tchau!